Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Espírita. Que a paz de nosso Pai possa nos envolver, nosso irmão Jesus, e que possamos, nesse clima harmônico, aprender um pouco mais com a mensagem que vem por intermédio de nosso irmão, mas sabemos que vem do alto, né? Do mundo maior, para todos nós. Nós apenas estamos reproduzindo, claro, a mensagem que um dos maiores médios da nossa humanidade, nos tempos atuais, trouxe ao longo desses 92 anos, dos quais 75 trabalhando em prol no exercício da mediunidade, em prol da doutrina espírita, trazendo a mensagem cristã a todos nós. Lembrando que o próprio Jesus, quando aqui esteve, disse que mandaria um consolador posteriormente a ele. E nós entendemos que é a própria doutrina, que não está personificada em ninguém. Kardec não é a personificação da doutrina, ele foi um intermediário de todos os mensageiros do mundo maior, trazendo a mensagem do Cristo. Por isso que ele disse, eu enviarei um consolador. Que ele aqui esteve, nos orientou bastante, foi exemplo para nós, mas a humanidade ainda muito infantil, ainda imatura, para compreender na profundidade a mensagem do Cristo. O quanto ela seria e é útil a todos nós aqui no planeta de muitas dificuldades pela própria característica dele, né? Mundo de provas e expiações, naturalmente retratando a inferioridade, imaturidade da humanidade aqui presente. Então, Jesus não disse tudo. Diria mais tarde, quando viesse o Consolador, que vem pela boca de vários espíritos, naturalmente pelas psicografias, que chegou de todos os cantos do planeta. Eram vários médios. Kardec não era médium. E ele recebia e organizava, naturalmente, e construiu, né, organizou a doutrina dos espíritos, que nós conhecemos e divulgamos. E aí a gente vem falar dessa pessoa, da personalidade de Chico Xavier, que é considerado um dos maiores, né, não o maior médium da humanidade, com várias capacidades na sua mediunidade, mas, sobretudo, com a capacidade que ele mais desenvolveu, que foi a da psicografia, trazendo mensagens em espíritos, e a gente vai verificar quantos livros, nesse tempo que Jesus trabalhou na doutrina, por 75 anos, ele conseguiu psicografar para nós. Então, Francisco Cândido Xavier nasce em Minas Gerais, na cidade de Pedro Leopoldo, em 2 de abril de 1910, começo do século XX, né? Ele falece em 2002, aos 92 anos, de muito labor, né, na cidade de Uberaba. Quando o Chico Xavier desencarna, ele pede para desencarnar num período onde o país estivesse vivenciando muita felicidade, muita alegria, para que ele não provocasse tristeza, porque ele era muito querido. Ao longo desses tempos, ele passou a ser uma pessoa muito querida pelo trabalho que ele fez em ajudar muitas pessoas pobres, mas muitas pessoas desconsoladas em função do desencarne dos seus entes queridos. E aí ele conquistou muitos corações no nosso país. E ele vem a desencarnar em 30 de junho de 2002, aos 92 anos, exatamente no período onde o Brasil estava conquistando o seu pentacampeonato no futebol, no jogo de futebol. A gente sabe que o brasileiro gosta muito de jogo, né? Futebol. E aí a atenção foi passada para essa questão do jogo, e aí foi menos doloroso, vamos dizer assim, a sua partida, porque a gente sabe que tem pessoas que têm dificuldade para administrar
o desencarne, muitas pessoas, inclusive, achando que é o fim, e não é o fim, é só uma transformação, muito embora a saudade exista. Pessoal, quando a gente fala isso, a gente não quer dizer que ninguém não deva ficar um pouco abalado com a ida de um ente querido, mas, naturalmente, tem que ser uma situação temporária, não é? Não pode ser anos a fio. Mas ele não queria isso. Aliás, ele discreto como a personalidade dele, ele não queria chamar atenção sobre ele nem trazer sofrimento. Então ele desencarna nessa situação, nesse período. Chico Xavier tinha como pais João Canto Xavier e Maria João de Deus. A mãe do Chico desencarna quando ele estava aproximadamente 4 a 5 anos de idade. Foi um período muito doloroso, porque o pai dele teve que distribuir os filhos, porque não teria condições de cuidar de todos. É no período onde Chico passa por longo sofrimento nas mãos de sua madrinha. Mas mais na frente, é dito pela sua mãe, que ele vão enviar uma pessoa para que ele possa de novo pegar os filhos, né? É dito para ele. E aí ele volta ao convívio com o pai, com uma madrasta que é muito amorosa. E ele vive uma situação melhor. Chico, nesse seu trabalho, o primeiro trabalho de Chico Xavier foi escrever a obra chamada Parnaso de Além Túmulo. Ela é publicada em julho de 1932. O primeiro grande trabalho, o primeiro de uma série muito grande, muito extensa, né? E esse livro é basicamente feito de poesias. Entre vários poetas que psicografaram, né, que passaram a sua mensagem pelas mãos de Chico, está Arthur Azevedo, Augusto dos Anjos, Alta de Souza, Bittencourt Sampaio, Cassimiro de Abreu, Fagundes Varela, Olavo Bilac, entre outros. Então, N poetas conhecidos no nosso país. E aí, Chico, ele era uma pessoa que só tinha o curso primário, né? Então, daí a gente percebe como ele traz tantas informações se ele apenas tem um curso primário. Claro que essa é a primeira obra, muitas outras viriam com muito mais, com áreas diferenciadas de abordagem. Ele traz primeiro a poesia, trouxe tantas outras mais, mas outras áreas do conhecimento também. Então, nesse livro, na parte introdutória do livro, Chico faz uma fala, né? E ele diz assim: começarei por dizer-lhe que sempre tive o mais pronunciado pendor para a literatura. Então, ele era simpático a isso. Constantemente a melhor boa vontade animou-me para o estudo, mas estudar como? Matriculando-me quando contava 8 anos, num grupo escolar, pude chegar até o fim do curso primário, estudando apenas uma pequena parte do dia e trabalhando numa fábrica de tecidos das 15 horas às 2 da manhã. Cheguei quase a adoecer com um regime tão rigoroso. Porém, essa situação modificou-se em 1923, quando então consegui um emprego no comércio com um salário diminuto, onde o serviço dura das 7 às 20 horas. Trabalhava 15 horas. Imagina. Né? Ainda continuava sendo um trabalho exaustivo, mas ele disse que já estava melhorzinho, porque o outro trabalho estava exaurindo a pessoa dele. Nunca pude aprender senão alguns rudimentos de aritmética, história e vernáculo, a língua portuguesa, como são as lições das escolas primárias. É verdade que em casa sempre estudei o que pude, mas meu pai era completamente avesso à minha vocação para as letras. E muitas vezes tive o desprazer de ver os meus livros e revistas queimados. É doloroso, né? Uma situação dessa, mas Chico sofreu bastante em várias situações. Terei feito compreender, e no finalzinho ele coloca assim, ele fala bastante coisa. Inclusive, por que ele passa a acreditar na doutrina espírita? Porque ele é de origem católica, em função do processo obsessivo da irmã, que é ajudado por um casal de espíritas.
que durante as comunicações mediúnicas, sobretudo com a comunicação da mãe dele, é ajudar a irmã que se cura, supera a questão da obsessão, e aí Chico percebe que aquilo é uma doutrina séria e se converte. Então ele diz assim, no finalzinho da mensagem, ele fala: terei feito compreender a quem me lê a verdade como de fato ela é? Creio que não. Em alguns despertarei sentimentos de piedade, e noutros risinhos ridicularizadores. Há de haver, porém, alguém que encontre consolação nessas páginas humildes. E a gente sabe, né, que até nos dias atuais, há quem não conheça a doutrina, e por fato exatamente de não conhecer, fala mal, né? Mas isso não deve ser a nossa preocupação. Mas isso existe, de fato. Então, Chico começou essa obra, foi a primeira obra dele, mas ele vem a escrever em torno de 412 obras, possivelmente 425 obras, é bastante, né? Ao longo da sua vida. E as suas obras venderam para mais de 50 milhões de exemplares até 2010. E os direitos autorais voltados às instituições de caridade, sobretudo a FEB, Federação Espírita Brasileira. E cartas, segundo uma pesquisa aí na internet, para 10 mil cartas, mais de 10, cerca de 10 mil. E ele tinha um hábito de psicografar mensagens de pessoas que tinham desencarnado, uma forma de ajudar aquelas pessoas que estavam vivendo o luto de forma muito difícil. Hoje não se faz muito isso, né? Mas tudo no seu tempo. Uma fase onde a doutrina também estava sendo conhecida. E tem uma mensagem, tem uma história que é colocada nos lindos casos de Xavier, que fala de um casal de judeus que perderam um filho e estavam desconsolados. Geralmente, né, filhos muito novos, desencarnando, enfim, morte de um ente querido. E aí é dito para ele falar com Chico Xavier e ele resiste, porque pela religião dele. Mas ele acaba indo, cede e vai. E lá Chico acaba psicografando uma mensagem do filho desse senhor na língua materna, a língua deles, que Chico não sabe. E no término da psicografia, ele chama o pai e diz que normalmente ele lia, e ele pede para que ele leia, porque ele não sabe aquele idioma. E aí é quando esse senhor vai ler e ele percebe que tudo que ele escreveu ali realmente tinha sentido, dizia a respeito ao filho dele. E como que Chico poderia saber daquilo se ele nem conhecia Chico? E esse senhor se consolou com a mensagem que chegou e passou a ter uma amizade, uma consideração por Chico, sabendo que ele era espírita e não tinha nada a ver com a doutrina dele, que ele professava, mas respeitava. Isso que é interessante. Você não precisa ser espírita. Você precisa conhecer a mensagem e, vendo que ela é verdadeira, você respeitar, né? Necessariamente não precisa mudar de religião. E é isso que Chico fazia com as pessoas, né? Fazia com que as pessoas se sensibilizassem pela mensagem que ele trazia. Então, Chico passava a maior parte do seu tempo fazendo as psicografias. Afinal de contas, 425 obras não se faz de repente. Obras extensas, né? Inclusive, temos muitas obras de Chico aqui na nossa biblioteca e nossa livraria, aqui na nossa casa. Desde romances, livros grossos assim, há livros mais simples assim, menores, mas não simples no conteúdo. Tem livros científicos, tem livros de autoajuda, com mensagens positivas, tem livros científicos e com mensagem na área da religião mesmo, da doutrina. E ele, com esse trabalho que ele fazia, muitas vezes dormia em torno de 3 horas. Dormia muito pouco.
Porque depois que ele psicografava, ele ia fazer a leitura do que escrevia, né? E aí, o que que acontece? Entre as várias fases, a abordagem aqui de Chico, tem uma parte também que fala da vida de Chico. A gente está pincelando as várias atividades que Chico fez ao longo da vida e quanto que ela repercutiu em nossas vidas, naturalmente. O aspecto positivo das obras de Chico para nós. E em 1971, Chico é convidado para dar uma entrevista num programa de televisão chamado Programa Pinga Fogo. Ele iria dar apenas uma entrevista nesse programa, que duraria 1h30. E ele conversa com Emmanuel, que era o seu mentor espiritual, para saber o que é que ele achava. E aí ele diz que após o programa ele seria assediado e perderia um pouco a tranquilidade dele. Mas ele deixa a encargo dele a decisão. E como o Chico estava sempre pensando no outro mais do que nele, ele resolveu aceitar, mesmo sabendo que passaria por essa situação. E ele vai fazer o programa. O programa deveria durar 1h30, e porque perceberam que estava tendo grande audiência, um índice altíssimo, 75% dos televisores estavam ligados na rede Tupi, e aí eles estenderam o programa para quase 4 horas, pela repercussão que estava tendo. Tanto que teve o primeiro programa em julho de 71, depois em dezembro de 71. Chico contava com 61 anos de idade, já era uma pessoa, né, com bastante maturidade, já conhecimento da doutrina, com mais entendimento. E aí ele responde todas as perguntas lá do jornalista sobre espiritismo, psicografando mensagem para as pessoas, e de forma que o programa atingiu um índice de audiência extremo. O espiritismo ele cresce muito com Chico, mas não só com Chico, porque outros personalidades importantes vêm a encarnar no Brasil, porque naturalmente muitos de nós sabemos que a doutrina espírita nasceu na França, mas efetivamente ela se desenvolve no Brasil. E por intermédio de tantos outros espíritos, além de Chico, como Bezerra de Menezes, Eurípides Bassanufo, um médico com muitas capacidades mediúnicas, Ivone Pereira e entre outros, e Chico, que vem trazer uma obra grandiosa para nós, como o que eu acabei de falar para os amigos. Em relação à sua relação com outras doutrinas cristãs, como é que Chico se comportava? Lembrando que, às vezes, quando nós adentramos a doutrina espírita, a gente tem uma tendência de fazer seguidores. Todo mundo tem que se tornar espírita. É um equívoco da nossa parte. Mas é porque a gente está animado. Aí é que é todo mundo ser espírita. Mas a gente tem que entender que cada um está na sua fase, né? No seu momento, tem que respeitar. E Chico tinha uma relação muito boa com as pessoas de outras religiões. E tanto que, quando ele recebia doações, tanto em dinheiro, como, por exemplo, em terrenos, ele doava todos. Ele absolutamente não ficava com nada. Ele dizia que aquilo não pertencia a ele. Aí ele doava para várias instituições beneficentes, diversas, como também, naturalmente, para a Federação Espírita Brasileira, a que ele se vinculou. Porque os seus livros, né, quem recebia pela venda dos livros, Federação Espírita Brasileira, nada mais natural, né? Porque divulga a doutrina no país e até fora dele, em outros idiomas. E ele dizia que não poderia ficar com nada. E ele tinha uma relação muito boa com católicos, protestantes, etc. Ele não havia nessas dificuldades, nessas relações. Não deverá existir até hoje, claro, né? Nós estamos falando da pessoa do Chico. Ele tinha um hábito de visitar penitenciárias, de levar presente, né? Diz que ele dizia que lá a diferença de quem estava lá dentro para quem estava fora é que aqueles que estavam lá dentro tinham coragem de fazer, e os de fora não, fazer o que tinham vontade de fazer, né?
falando dos defeitos nossos, né? Que a gente esconde, né? Claro que a gente tem que superar. É isso que a gente tem que fazer. Mas em se falando dos presos, ele falava isso, né? Então, Chico vinha se tornando um dos maiores médios, aliás, brasileiro, não por ser médio, mas por ser bom, porque ele é conhecido pela sua bondade, além da sua capacidade de ser médio, de intermediar com o mundo espiritual. Uma vez chegaram para Chico e disseram assim: Chico, você deve estar muito feliz porque fechou uma igreja aqui próxima a nós. E aí ele disse: Não, não, meu filho, porque toda vida que fecha uma igreja, abre-se sanatórios e penitenciários. Então, as igrejas, elas são importantes, não importa qual é a doutrina professada, naturalmente, a que leva ao bem, né? Elas são importantes. Não precisa ser doutrina espírita. Não interessa. Desde que transforme aquelas pessoas para o bem, que a mensagem seja do bem, melhor que seja igrejas, né? Porque as pessoas estão nas igrejas, nas doutrinas, que diz respeito à sua evolução. É importante que elas se modifiquem para melhor. Então, ele diz que os relatos, né, das histórias de Chico, diz que ele era incansável. Na verdade, ele ia no limite dele, porque eu acho que ele entendia que assim, eu tenho que aproveitar ao máximo essa minha experiência. Acho que passava isso na mente dele. Então, diz que ele era incansável. Aqueles que os ajudavam se cansavam, mas ele era um doido para já terminar a tarefa e ir para casa. Aí ele diz que ele tinha uma alegria em atender as pessoas e ia até tarde da noite, nesses atendimentos, até madrugada. E aí ele sabia, desconfiava, né, pela solenidade, que aqueles colaboradores dele já queriam fechar os portões. E ele dizia: vou atender até a última pessoa. Não vamos fechar os portões, vou até a última pessoa. Porque as pessoas estavam cansadas e queriam para casa. As pessoas, seus colaboradores. Mas ele não, ele disse que ia até o último. Enquanto tivesse gente para atender, ele atenderia. Então, ele dormia muito pouco e dizia que estava treinando para a insônia. Brincando, né? Porque dormia pouco. Ele, entre as suas características, várias, né? A questão do amor ao próximo, ele tinha muita alegria de viver, gostava de viver, sempre disposto ao trabalho, à caridade e também à humildade. Era uma pessoa humilde, foi desenvolvendo ao longo da sua vivência, aliás, exatamente porque no começo, muito cedinho, muito novo, já vem sofrendo muito e a mãe dele sempre disse, quando aparecia para ele: meu filho, obedeça às pessoas. Ele amava muito a mãe. E ele foi aceitando todas aquelas situações difíceis com a madrinha dele. Muitas histórias tristes, convivendo com a madrinha, tendo que lamber ferida do afilhado da madrinha, do filho da madrinha. Ela é obsediada, então enfiava garfo na barriga dele, né, dizia que ele estava endemoniado. Enfim, ele sofreu bastante, mas a mãe dele sempre dizia: obedeça a sua madrinha. E ele se submetia, porque era a mãe que ele amava que falava isso. Então, há um momento que ele dizia para as pessoas que ele era um cisco, né? Quando ele é Francisco, ele era um cisco. E em um determinado momento, ele diz que ele se comparava a um verme, porque ele era uma pessoa humilde, ele não queria se sobressair de forma alguma, porque tudo que ele fazia, ele sabia que não era dele, era dos espíritos. Aí, mas Emmanuel, ele era firme com Chico. Ele dizia que nem todo mundo poderia ser comparado a um verme. Aí ele disse: uai, meu irmão, e por quê? Ele achando que o verme era a coisa mais insignificante. Aí ele dizia: porque o verme cumpria muito bem a sua função. Ele escava o solo e areja o solo, preparando o solo para as plantas e tudo. Então ele dizia: então eu sou um subverme. Ele era menos importante do que um verme.
porque ele era efetivamente humilde. Quando ele achava que não era quase nada, ainda vinha Emmanuel e fazia essa fala para ele. Nem todo mundo consegue executar a sua função e o verbo executar, né? E na sua trajetória, ele muitas vezes foi atacado, inúmeras vezes, né? Claro, muita gente perturbada e vendo a luz acolá se incomodava, né? Certamente a própria pessoa ou sob inspiração inferior falava mal, agredia. E aí as pessoas dizem que ele tinha que se defender, tinha que reagir. Então, uma certa feita, a mãe dele, trazendo a mensagem pela psicografia, colocou assim: a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de um litro de amor. Que a gente sabe que a gente tem uma tendência a querer falar a verdade. Ah, não, mas eu estou falando a verdade. Só que a gente sabe que nem todo mundo está preparado para ouvi-la. E você acaba magoando as pessoas, entristecendo as pessoas. Então ela dizia: é um aprendizado para todos nós. Nem todo mundo está preparado para ouvir. Aliás, nem nós, se vier a falar as verdades para nós. A gente tem sempre que se colocar no lugar do outro. Aí ele dizia que é uma gota de verdade num litro de amor. Quer dizer, se você falar algo para alguém, tem que falar de uma forma muito especial. Se a pessoa tiver em condição de ouvir, senão você vai perturbar uma pessoa que talvez já esteja perturbada. Vai piorar a condição dela, né? Ele também, além de amar as pessoas, amava os animais. Não poderia ser diferente, né? Uma pessoa humilde, bondosa, caridosa, certamente haveria de amar os animais, que faz parte da natureza, né? Feita, saída das mãos do Criador. E ele dizia que o médium que alivia, ele é aliviado. A história do servir, aquele que serve, né? Porque nós viemos aqui para servir. Então, nós somos beneficiados, porque a paz, a gente sente paz interior. E ele dizia assim: se nós trabalharmos pelo próximo, há na vida maior quem trabalha para nós igualmente. Claro, nós somos assistidos, nós somos amparados, nós somos orientados. É isso que acontece, né? É um amparo do mundo maior aquele que se desdobra, aquele que se doa, não é? Tem uma passagem que diz que Chico foi levado a um prostíbulo. Colocaram Chico em N situações, né? E ele foi levado lá. Aí as moças perguntavam do prostíbulo: o senhor é o Chico Xavier? E ele dizia: sim, minha filha, sou eu. Tratavam todos com carinho, com educação. Então elas disseram: vamos fechar o estabelecimento e vamos ler o Evangelho. Foi o primeiro Evangelho feito no prostíbulo. Porque como ele amava todas as pessoas e era uma pessoa querida, que tratava bem, todos gostavam dele. Quer dizer, tinha pessoas com dificuldade, mas isso não quer dizer que num ambiente desse, onde existe dificuldade, as pessoas sejam necessariamente maus, não é? Até porque ele tratava bem, inclusive gostava de ir à prisão, levar presente, certamente muito querido nesse ambiente. Então, ele atendia muitas pessoas, e entre elas diz que Chico atendia, inclusive o presidente da República, pessoas importantíssimas no meio social. E ele disse que ele dizia assim: você tem muita luz, meu filho. Ele gostava de estimular as pessoas, isso é importante, né? Você tem muita luz, meu filho. O que acontecia? A gente sabe que nessa área da política existe um grau de dificuldade muito grande, né? Ninguém precisa nem falar muito aqui. Só que aí ele estimulava as pessoas e as pessoas saíam dali animadas com o que ele dizia e dispostas ao bem, encorajadas, porque se são iluminados vão fazer o bem. Eu sou uma pessoa do bem. E aí eles iam fazer o bem, né? Tem uma outra passagem que fala que Chico, ele dizia que não merecia nenhum dos elogios que faziam a ele, porque se ele os recebesse, os elogios, ele seria um ladrão, porque aquilo não era dele, né? Então ele não aceitava.
né? Mas aí diz que aparece o espírito, né, e o Lúcio, conversa com ele e conta uma historinha para ele. Que diz que numa cidade, tinha uma cidade muito rica e uma cidade muito pobre. E aí tinha um burrinho, não tinha ninguém para fazer o trabalho. Quem fazia o trabalho seria um burrinho que foi domesticado, né? Um burrinho dócil. O que o burrinho fazia? Pegava todos os mantimentos, a riqueza daquela cidade e levava para aquela outra cidade. Ele estava sempre fazendo aquele transporte, ajudando a cidade pobre daquilo que a cidade rica tinha. Então, era o trabalho do Chico. Não era do Chico, mas ele fazia esse transporte do ambiente de luz para nós aqui, necessitados. Então, ele dizia que ele aceitava assim, um burrinho dócil. Isso ele aceitava. Porque ele não aceitava que dissesse que ele era o tal, porque ele sabia que não era dele. Mas foi por intermédio dele que veio as mensagens. Uma quantidade significativa para nós aqui, no lugar onde ele nasceu, mas também já foi exportado para vários países, né? Traduzido em vários idiomas. Então, ele tinha sua importância, mas como ele era muito humilde, né? Tem uma outra passagem que fala que Chico ocorre um desencarne de uma pessoa na região onde ele morava e diziam que ia ser enterrada essa pessoa como indigente. Ele vinha saber que foi o ex-patrão dele, chamava Juca, né? E o enterrar como indigente, ele não aceitou, não pode, não enterrem agora. Diga para a família que não enterre. Eu vou ver o que eu faço. Ele pegou o chapéu dele, virou e começou a pedir esmolas na cidade, a todas as pessoas que ele encontrasse. E inclusive um senhor que era cego e que vivia de esmolas, que era o seu nego. E seu nego ficou sabendo do fato e ficou sabendo na hora que Chico estava pedindo esmolas para enterrar. Aí ele disse que ele juntou todo o dinheiro que ele tinha conquistado e conseguido naqueles 2 dias e deu todo para o Chico. Tá aí, Chico, para você enterrar seu patrão, para ele não morrer como indigente, né? Então, depois aparece Manuel para ele, para Chico, dizendo que ele era um servo fiel de Jesus, porque humilhava-se a ponto de esmolar para ajudar os necessitados. E o pai de Chico queria demover ele desse esforço. Já se viu sair pedindo esmola? E ele disse, não, ele foi muito importante para a nossa família. Foi ele que me deu emprego para que eu pudesse ajudar a nossa família. Eu tenho que fazer isso para ele. Ele era meu amigo. Né? Se vê, né? O valor que se dá às pessoas. E que Chico dava. E tem uma outra história aqui que diz que teve um homem que se aproximou dele às 2 horas da manhã, nesse trabalho que ele fazia para as pessoas. E aí esse homem dizia, saiu, se afastou, dizendo perdoe-me, 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 e as pessoas quiseram entender por que esse homem pedia perdão para ele. Aí ele conta que o homem disse que iria matá-lo. Foi aí para matá-lo. Aí ele disse, seja feita a vontade de Deus, meu filho.